Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jovem a Bíblia. Eu me chamo Denilson Cunha e hoje nós iremos falar sobre a pandemia. Do final de 2019 para cá, o mundo inteiro foi assolado por essa doença, a Covid-19. A pandemia do coronavírus, ela mudou a nossa rotina, os nossos hábitos, mudou a política, mudou a saúde, mudou os relacionamentos, inclusive a fé de alguns. Provavelmente, você que está me assistindo deve ter percebido que pessoas ao seu redor foram contagiados, talvez um amigo, um parente, morreu em razão dessa doença, infelizmente. Pessoas entraram em depressão ou pessoas ainda estão em depressão por conta dessa enfermidade. Acontece que por trás desse cenário, Deus é soberano e Ele tem um plano divino e soberano, onde Ele está decretando todas as coisas e cumprindo o seu propósito, ao permitir que essa doença chegasse até nós nos dias de hoje. É sobre isso que eu quero falar. O que a pandemia tem nos ensinado? Como primeiro ponto sobre o que a pandemia tem nos ensinado, é que falta de tempo nunca foi uma desculpa verdadeira para deixarmos de ler a Bíblia e de orarmos. Provavelmente, se você for como eu, você já deve ter usado essa desculpa. Hoje eu não orei porque não tive tempo. Essa semana eu não jejuei porque eu estava bastante atarefado. Essa semana eu não consegui ler a Bíblia porque eu perdi a noção do tempo. Então chegou a pandemia, em razão de evitar o contágio e a proliferação dessa doença, nós fomos levados a entrar em um estado de isolamento social, distanciamento social. Tivemos mais tempo em nossa casa, precisamos readequar nossas atividades externas ou até mesmo abandonar por um tempo. Então, aquele tão sonhado tempo em que nós dizíamos não ter, nós passamos a ter agora. E aí eu te pergunto, nesse período em que você esteve mais em casa, em que você teve mais tempo, quanto da Bíblia você leu? Quantos livros da Bíblia você conseguiu finalizar? Será se o seu plano de leitura está em dias? Quanto tempo de oração, na verdade, você passou no seu quarto de escuta? Quanto discipulado você fez, ainda que online? Quanto de Deus você se encheu? Ficou então provado para todos nós que falta de tempo nunca foi a razão pela qual nós deixamos de ler a Bíblia, de nos relacionar até mesmo com a igreja, de orarmos, de termos mais do Senhor. A grande questão trata-se de prioridade. Com a pandemia de 2020, o Senhor nos mostrou que o nosso coração tem priorizado muitas outras coisas, que não a sua palavra e que não as questões relacionadas ao reino de Deus. Com esse tempo que você teve, com certeza outras prioridades entraram no lugar das atividades externas. Provavelmente você passou a assistir mais filmes, mais séries, a fazer outras atividades que não estão relacionadas com o reino do Senhor. E na verdade, essas atividades que tomaram lugar das questões celestiais, das questões relacionadas ao reino de Deus, elas se tornaram deuses em nossa vida porque roubaram tudo que nós deveríamos dedicar ao Senhor. E nesse ponto 1 eu quero te levar a essa reflexão. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, como você afirma amar, não vai ser a família, o trabalho, as atividades externas ou amigos que vão te impedir de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar, de se relacionar com a sua igreja local, de fazer os seus discipulados, de fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, buscar a Deus como um homem busca o ouro e priorizar as coisas que são do Senhor. Como ponto 2, a pandemia nos ensina que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Quantas pessoas cristãs se suicidaram nesse período? Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas abandonaram seus negócios? Quantas pessoas culparam a Deus pelo fato de terem sido infectadas? Inúmeras pessoas. Agora, por quê? Porque talvez não passaram no teste da fé. Basta lembrar daquele episódio onde Pedro, ao ver Jesus se aproximando, andando sobre as águas, para saber se realmente era o Filho de Deus, ele diz: Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus Cristo então permite que Pedro venha até o seu encontro.
Pedro, ao sair do barco, dá os primeiros passos sobre as águas. Mas ao ser distraído pela tempestade, pelos ventos fortes, pelo mar revolto, ele deixa de olhar para Cristo, ele deixa de se concentrar no Senhor. E então ele passa a afundar naquele mar. E Jesus Cristo diz para ele, homem de pequena fé. Ou então aquele outro episódio onde também os discípulos estão em um barco, agora eles estão com Jesus, e a tempestade começa a assolá-los. Mas Jesus Cristo está dormindo. E eles começam a ficar desesperados. Então acordam Jesus, para que Jesus fizesse alguma coisa. Jesus também olha para eles e fala a mesma coisa, homens de pequena fé. Observe então que nesses dois episódios, o fato de estarem com Cristo não impediu o desespero e a falta de confiança em Deus em razão dessas situações. Salmo capítulo 121, o medo que assolava o coração do salmista é vencido instantaneamente pelo fato dele lembrar de quem era Deus. Ele diz, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E logo ele se recorda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Com isso eu quero te dar algumas dicas de como fortalecer a tua fé nos momentos de desespero. Ao lembrarmos de Jesus Cristo naquele momento do deserto, onde ele está sendo tentado por Satanás, ele vence aquela tentação citando as Escrituras. Salmo capítulo 119, versículo 50 diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Também Salmo 119, versículo 52, o salmista diz, lembro-me dos teus juízos, de outrora e me conforto, ó Senhor. Ainda no versículo 2 do mesmo Salmo, ele diz, bem-aventurado os que guardam os teus preceitos. Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nos momentos de desespero, de aflição, de deserto, lembre das Escrituras, porque ela te fará vencer e ser aprovado em sua fé. Como ponto 3, a pandemia nos ensina que a vinda de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Pare para pensar. Quantas pessoas abandonaram a fé durante a pandemia? E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, que no final dos tempos, alguns abandonarão a fé. O que chamamos de apostasia. Muita gente que em nosso meio, aparentemente convertidos, se mostraram na verdade como não convertidos, porque aproveitaram desse momento da pandemia para abandonarem a Cristo, para deixarem a sua fé. E a pandemia tem servido como uma peneira, separando os injustos dos justos, separando o joio do trigo. Mas também a pandemia tem nos mostrado quem são os verdadeiros fiéis. Na pandemia, muitas pessoas que estavam fracas na fé retornaram para o Senhor. Muitas pessoas buscaram mais a Deus. Muitas pessoas se aproximaram do Senhor. Muita gente passou a frutificar na fé. Isso tudo são sinais de que a vinda de Cristo está próxima. E como ponto 4 e último, só em Deus nós encontramos a verdadeira confiança. Como eu disse no começo do vídeo, um ser extremamente pequeno, invisível ao olho nu, foi capaz de abalar o mundo inteiro, a economia, as finanças, a saúde, enfim. Para nos mostrar o que está lá em Tiago, que nos ensina que o homem é como um vapor, que logo aparece, mas também rapidamente desaparece. Nada nesse mundo é capaz de nos trazer uma segurança verdadeira. Segurança essa que nós só encontramos em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que nós encontramos a segurança infalível. Não em razão somente do coronavírus, mas do pior vírus da humanidade, o pecado. Aquele que não somente é capaz de matar o corpo, mas de lançar a alma no inferno. E essa segurança em Cristo nos habilita a passarmos pelo sofrimento, confiante de que Deus está conosco. É bem verdade que o sofrimento pode nos levar à morte. E ainda que isso nos assuste, sabemos que, ainda que morramos, logo logo estaremos com o Senhor. Mas também, se não for para a morte, temos a certeza de que Deus nos dará tudo o que for preciso para que a gente vença as dificuldades. Além disso, há provações que o Senhor permite em nossa vida, para que confiamos mais nele, para que dependamos mais dele e para que sejamos aprovados em nossa fé.
Então, quer morramos, quer vivamos, em Deus nós estamos seguros, por saber que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós pertencemos ao reino do Senhor. Portanto, lembre-se que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Use da pandemia como um período de provar que você confia em Deus acima de todas as coisas. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Aproveita para assistir os outros vídeos que já foram postados, compartilhe com seu amigo, com sua família, que eu tenho certeza que será uma bênção para você. Então que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.